Olá pessoal, vamos então continuar o nosso estudo do Seis Sigma, entrando na segunda etapa do Measure. Só lembrando algumas definições importantes que nós adotamos na etapa anterior, né? Define. Nós estabelecemos uma série de projetos de melhoria que poderiam ser aplicados. Em seguida, escolhemos aquele projeto ou aqueles projetos que apresentavam um maior potencial de ganho. Definimos como aquele projeto deveria ser realizado em termos gerais, com a descrição do contexto, do problema, transformando esse problema e a meta associada em termos de resultado em valores financeiros, estimativas de ganho, deixamos claro as restrições do projeto, estabelecemos o processo envolvido, estabelecemos o cliente principal que será impactado por esse processo. E para caracterizar um pouco melhor o processo, podemos usar o CIPOC, né, que já tínhamos visto lá no MASP, e para identificar a necessidade do cliente, os requisitos principais e como esses requisitos devem ser considerados e ser trabalhados em termos de processo para tentar garantir que eles sempre sejam alcançados. Nós podemos ouvir o cliente, tem a voz do cliente, podemos tentar transformar as indicações recebidas de um modo mais objetivo usando a árvore CTC, ou podemos até mesmo usar a matriz QFD, que nos direciona na identificação a partir dessas necessidades do cliente, naquilo que o processo deve priorizar em termos de condições. Com essa visão claramente estabelecida, então, do que a gente vai fazer, do processo a ser melhorado, o que o cliente julga prioritário, que deve ser alcançado ou deve ser mantido, nós agora precisamos aprofundar um pouco mais a nossa análise através de dados que deverão ser coletados e posteriormente avaliados. Esse é o objetivo da etapa Measure, nos dá a indicação do que está acontecendo e dentro do processo que vai ser objeto de melhoria, deixar bem claro que problemas deverão ser trabalhados prioritariamente, para que a partir daí, e com base nos dados coletados, a gente chegue à identificação de causas, para posteriormente chegar em plano de ação. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas principais atividades da etapa do Measure, em seguida em algumas ferramentas que a gente pode utilizar, e deixando claro o que a gente vai trabalhar especificamente nesse momento. A primeira coisa a fazer, pessoal, já que a gente precisa de dados, é determinar como nós vamos ter acesso a esses dados. E de modo geral, eu posso coletar dados novos ou eu posso utilizar dados que a empresa já tenha. A primeira decisão, essa decisão não é uma decisão simples, afinal, a nossa preferência em termos de tempo, em termos de custo, deveria ser usar os dados que já foram coletados. A grande questão é se esses dados são atuais, se eles representam a realidade do sistema. E mais do que isso, se esses dados são confiáveis, se eles foram coletados de uma forma correta, usando um instrumento, usando um procedimento apropriado, um instrumento suficientemente preciso, pessoas qualificadas, a fonte de dados adequada foi utilizada. Isso aí a gente tem que avaliar para saber até que ponto aquele dado pode nos dar a indicação que a gente precisa ou não. Supondo que esses dados precisem ser coletados, antes de começar a coleta e o seu planejamento, eu tenho que primeiro definir como vai ser feito, se eu vou precisar utilizar algum critério de estratificação. Lembra que nós já estudamos isso. A parte de estratificação foi vista lá no MASP, na parte de Pareto, e eu utilizo a estratificação quando eu quero comparar situações distintas. Então eu poderia coletar todos os dados de uma forma mais global, né, junta. Por exemplo, ocorrência por tipo de problema, seria uma possibilidade. Agora, se eu quero ter uma indicação por turno, por operador, por material, por filial da empresa, eu vou precisar estratificar. Então nós definimos os critérios de estratificação, planejamos como esses dados vão ser coletados. Então definir, por exemplo, o tamanho da amostra, a frequência com que essa amostra vai ser coletada, tá? As características que vão ser avaliadas dentro dessa
dessa inspeção. E antes de começar, antes de colocar esse plano de inspeção de coleta de dados em prática, eu preciso avaliar se o meu sistema de medição é ou não adequado. Se for, ótimo, eu sigo adiante. Se não for, eu vou ter que ajustá-lo. Vou ter que assegurar que o sistema de medição atenda o mínimo que é exigido. E o que a gente pode entender por isso? O que é preparar e testar o sistema de medição? É basicamente avaliar se a forma como nós estamos conduzindo essa inspeção nos dará o nível de precisão suficiente para que a gente possa fazer as análises necessárias. Então, em alguns casos, as nossas especificações são tão estreitas que se eu tiver um equipamento que não é suficientemente preciso, se eu tiver um operador que não é suficientemente treinado e, consequentemente, gera um nível de variabilidade na sua coleta, isso pode pôr a perder o nosso sistema. Então, em função da nossa necessidade, em função do nível de precisão que nós precisamos que os dados tenham, eu preciso avaliar todos os componentes do meu sistema de medição. Se tiver tudo ok, então coleto os dados, vou então analisar esses dados, identificar os vários problemas que nós conseguimos detectar com base nesses dados, ou seja, os vários efeitos indesejados que existem, e vou tentar priorizar. Vou tentar estabelecer o que é prioritário. Quais são os problemas que mais impactam no resultado desse processo e que, se forem devidamente controlados, nos darão condição de fato, alcançar as melhorias que nós estamos desejando. Escolhidos os problemas prioritários, vamos analisá-los um pouco mais, tentando avaliar o contexto da sua manifestação, o seu impacto, a variação no resultado proporcionada por eles. E com base nisso, vamos estabelecer metas. Aonde nós podemos chegar? Lembrem que nós temos metas estabelecidas para o projeto de melhoria como um todo, mas como nós vamos tentar chegar na melhoria atacando alguns problemas que foram identificados, é muito importante que eu tenha meta para cada um desses problemas. Em seguida, nós vamos fazer a distribuição das atribuições, né? Lembrem que nós começamos com uma equipe relativamente pequena e eu falei para vocês que essa equipe pode ser ampliada. Esse é um dos momentos. Nós temos alguns problemas que deverão ser abordados, mas não são aqueles 3 ou 4 integrantes que estão no núcleo da nossa equipe, do nosso projeto de melhoria, que vão ter competência, conhecimento para tratar cada um deles. É necessário que identifique quais são as áreas, quais são as equipes que estão mais relacionadas à ocorrência desses problemas e convidá-los a participar para juntos tentar chegar em análise e soluções mais apropriadas. Então, de modo geral, essa é a etapa Measure. Vejam que existem várias ferramentas, algumas das quais nós já estudamos. Por exemplo, já estudamos estratificação, já estudamos diagrama de Pareto, já estudamos histograma, e vamos estudar nos próximos tópicos gráfico sequencial, carta de controle, séries temporais, índice de capacidade, métricas do Six Sigma. Nesse tópico específico, a gente vai estudar o Boxplot. Tá? Tem algumas ferramentas aqui que não fazem parte do nosso estudo, como, por exemplo, avaliação de sistemas de medição, como, por exemplo, plano de amostragem. Isso aí a gente não faz parte do nosso escopo. Mas agora a gente vai estudar a ferramenta do Boxplot, tentar entender como ela pode ser utilizada e que tipo de indicações essa ferramenta nos fornece. Bom, então, tentando entender um pouquinho mais o que é esse gráfico de caixa, o que é esse Boxplot, é importante a gente começar, pessoal, deixando claro que esse gráfico é um gráfico de frequência. E como gráfico de frequência, a sua principal atribuição é mostrar como os dados se distribuem, principalmente levando em conta a localização, tá? A tendência central, e a dispersão. Tá? O Boxplot em particular não vai nos dar indicação da forma. Vai até dar,
mas não de uma forma tão clara quanto o histograma. Mas ele dá algumas indicações, tá? Mas não é o forte dele. O que ele vai nos dar tão bem quanto o histograma é a localização dos dados, a tendência central e a sua dispersão. Tá? Então, se ambos são gráficos de frequência, se ambos têm uma condição de passar informações semelhantes, quando usar um, quando usar outro? A escolha é simples. Basicamente, o boxplot vai ser usado quando a gente tiver poucas observações. Tivermos alguma limitação que não nos permita coletar uma grande quantidade de dados. E, mais ainda, quando eu precisar preservar e visualizar os valores individuais de cada amostra. Um outro aspecto muito positivo do boxplot é o fato de ele permitir, de modo mais adequado, comparações. Então, por exemplo, se eu tenho dois resultados diferentes em termos de resistência de um produto, um grupo foi gerado com matéria-prima A, outro grupo foi gerado com matéria-prima B. Eu quero avaliar o impacto que essa diferença de matéria-prima gerou na resistência. O boxplot é muito bom para isso, para fazer comparação entre duas distribuições. Já o histograma, eu vou usar basicamente quando eu tiver uma quantidade de dados maior. Tá? Ele vai nos dar, nesse caso, muito mais precisão e ele vai nos dar uma condição de entender um pouco mais claramente a forma como a distribuição dos dados acontece. Então essa é a forma que a gente tem para escolher uma ou outra. O boxplot acaba sendo muito usado, principalmente nesse viés da comparação. Dentro do Seis Sigma é uma ferramenta muito comum. Então, se vocês forem se aprofundar um pouco nesse estudo, vocês vão ver com frequência alguns gráficos de caixa sendo usados com o intuito de comparação da distribuição. Bom, em relação à sua construção, é muito importante que a gente lembre um conceito, que é o conceito dos quartis. Vamos lá, como é que a gente poderia trabalhar essa questão? Imagine que eu tenho aqui um conjunto de dados, tá? E eu estou representando esse conjunto de dados por uma caixa aqui, um retângulo qualquer. Eu posso escolher aqui um número, tá? Um valor qualquer, e eu posso dizer que 25% das minhas observações estão abaixo desse valor. Esse valor, portanto, que separa as 25% das menores observações é o primeiro quartil. Ok? Esse é o primeiro quartil. Do mesmo modo, nós temos um outro valor que vai separar 25% das maiores observações. Ou seja, existe 25% das observações que estão acima desse valor. Esse é o terceiro quartil. Existe ainda um outro valor que vai dividir tudo isso ao meio, ou seja, metade dos valores estão abaixo dele, metade estão acima dele. Esse valor que divide no meio é o segundo quartil, ou também podemos chamar de mediana. Tá? Então vamos lá. Dada uma escala de mensuração dos dados, os quartis são valores nessa escala que dividem o conjunto de dados em 4 partes. Então temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Todas elas com o mesmo número de observações. Isso significa que 25% das observações são menores que o primeiro quartil, tá? 50% são menores do que o segundo quartil, a mediana, 75% são menores que o terceiro quartil e, portanto, 25% são maiores do que ele. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo em uma situação prática? É importante ficar claro que tudo começa com a mediana, ou com o segundo quartil. Então, esse é o ponto de partida. E eu tenho que achar qual é esse valor que divide as nossas observações ao meio. Vamos fazer aqui, vamos trabalhar um exemplo, tá? Vou só mostrar aqui como a gente calcula essa mediana e no próximo vídeo a gente dá prosseguimento. Percebam que nessa situação nós temos 18 observações. Então não existe uma observação central. Uma observação que à esquerda dela nós tenhamos a metade e à direita tenhamos a outra metade. Nesse caso, então, quando nós temos um conjunto par de dados, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas observações centrais. No caso, as duas observações centrais são 9 e 10. Ok? E porque eu passo a ter 8 para um lado, 8 para o outro. E a mediana, então, vai ser a média dos valores correspondentes a essas duas observações centrais. Portanto, no nosso caso, a média entre 6,5 e 7,5
A mediana nesse caso seria 7.